Olá, personas daí e daqui que nos assistem. Esse é o Sou Dessas, seu podcast Vox de Direitos. Gente, ó, eu tô tentando conseguir engatar, mas esse é o terceiro episódio ainda. E aí a gente ainda eu não nasci apresentadora, então tô tentando aprender. Depois eu vou pedir Leandro para me ajudar, para falar aí a parte técnica que tem que seguir, que tem que compartilhar, que tem que assistir. É fácil. É só fazer o triplo C. Curte, comenta, compartilha, aproveita e se inscreve aqui no canal. E isso no Sou Dessas PDC. E estamos nas terras dos Trás-os-Montes também. Abraço pessoal do Sou Dessa lá de Portugal. Pois é. Então tá bom. A gente acordou sabendo que existe outro Sou Dessas, mas o Sou Dessas somos nós. Brasileiro tá aqui, nós. Nós. Então hoje, gente, nosso terceiro episódio, a gente vai falar de um tema muito importante, que é sobre direitos humanos. E a gente trouxe aqui uma sumidade do direito, uma sumidade da advocacia criminal, que é a doutora Manuela, que é minha amiga. E assim, eu vou ser grata pro resto da vida por ela ter aceito esse convite e por ela estar aqui com a gente hoje. Mas eu queria, antes de passar a palavra para a Manuela, fazer um grande adendo aqui, que me formei em 2013, comecei a advocacia criminal e em 2015 eu conheci a Manuela. Zerei a vida, porque aí eu comecei a aprender a advogar de verdade. Manuela me ajudou a fazer o meu primeiro júri, Manuela me ajudou a ter técnicas de audiência, de muita coisa. Então, assim, consegui sugar dela muita coisa do que ela sabe fazer e ela faz muito bem. É uma pessoa que eu admiro muito, é uma amiga que mora no meu coração e que eu agradeço a Deus por ela ter cruzado o meu caminho e por a gente ter por tudo que aconteceu, tudo de bom, tudo de ruim e tudo que a gente vem construindo nesses anos todos e pela grande oportunidade de saber que eu posso contar com ela em todos os momentos. Então, a doutora Manuela, que é advogada criminalista, que manja pra caramba de direitos humanos, que é uma mãe maravilhosa e que é minha amiga. Eu falo isso sempre, né? Que a pessoa que eu trago aqui, porque eu tenho trazido as pessoas que eu tenho afeto, que eu tenho amor, que eu tenho carinho. Então, assim, todo mundo que vocês verem sentando aqui nessa cadeira como convidado é porque eu amo de paixão. Então, vou passar a palavra para a doutora Manuela, para ela se apresentar e aí a gente começar esse episódio de hoje. Ei, para todo mundo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, de estar aqui desfrutando da sua presença, porque eu acho que todos os momentos que a gente tem a oportunidade de estar juntas é, para mim, sempre um motivo de muito aprendizado, é um motivo de carinho, de troca, de vivência, e eu acho que eu tenho muito que aprender ainda nessa caminhada. Quando você fala sumidade, eu acho que é uma amiga falando para uma outra amiga, mais do que, de fato, eu me veja nesse lugar. Mas estou aqui para aprender e tenho aprendido muito nessa caminhada. Então, assim, muito obrigada, Chá, por essa oportunidade, por trocar aqui uma experiência, também poder transmitir para outras pessoas um pouco dessa nossa realidade, tentar transmitir, o que eu costumo muito dizer é o sentir. Eu sinto muito, assim, sabe? Tudo que eu ouvi nessa jornada de direitos humanos, de militância, me fez sentir e me tornar cada vez mais sensível à dor do próximo. E aí, isso me faz aprender. Isso me faz todo dia levantar e querer ressignificar um pouco da minha vida para poder trazer um pouco de ressignificação para o todo, né, para as pessoas, sobretudo aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade, para que a gente possa de alguma forma construir e não passar por essa vida por passar, né, tentando transformar a realidade, tentando transformar um pouco das pessoas naquilo que a gente pode agregar de melhor, né, para o nosso dia a dia e de todos nós, tentando trazer um pouco mais de dignidade, de harmonia, entre outros princípios que são fundamentais, né, acho que para a nossa existência. Verdade. Deixando um legado, né, Manu? Que eu acho que é o que a gente vai deixar aí
para as próximas gerações, que a gente vai deixar para os nossos filhos, é esse legado de ter feito algo magnífico pelo próximo, né? Quando a gente fala de direitos humanos, aí eu sempre fico pensando assim, como me humanizar? Porque é muito fácil falar direitos humanos, é uma palavra, mas se você não segue esses princípios, dos quais você citou muitos aí, e você não transforma esses princípios numa realidade, acho que a nossa existência se reduz a zero. É como se nem a gente passasse por essa terra, passasse por essa vida, passasse por um ofício que é o nosso de advogar, e principalmente para quem milita na advocacia criminal, que já é uma elevação, né? Tanto para o bom quanto para o ruim, porque a gente vê muita coisa ruim. E se a gente passa nessa vida sem deixar esse legado, acho que a gente passa sem ter feito nada. Verdade. E aí, quando eu falei assim, gente, vou convidar a Manu. Inicialmente, eu queria que você falasse sobre júri, porque eu aprendi a fazer júri com você. E toda vez que eu entro num plenário de júri, eu mentalizo a Manu, mentalizo aquela guerreira que você é nas tribunas do júri. Sinto saudade, porque tem muito tempo que eu não te vejo fazer um júri, não porque você não tenha feito, mas porque as nossas agendas não têm, né, se encontrado. Mas, assim, eu queria muito que você viesse falar de júri. Então, já deixo o convite aí, ao vivo e a cores, para você voltar aqui para a gente falar de júri, que eu sei que é um assunto que você manja pra caramba, que você manda muito e que você, assim, fala muito bem, lidera, né, a questão, assim, do Tribunal do Júri. Aqui no nosso estado, olhe lá se não for do país aí, porque não consigo ver tantas mulheres, assim, com esse afinco, com essa vontade de guerrear, de batalhar, de lutar, né, por um direito nas tribunas do júri. Então, eu inicialmente falei, gente, vou chamar a Manu para falar de júri. Mas aí depois eu lembrei que tem esse assunto, né, que é o assunto sobre direitos humanos, que é uma pauta que eu acho que está em voga e que a gente precisa falar. Eu queria que você contasse a história de como que foi, assim, comecei a advogar, estava advogando na advocacia criminal, e aí caí no direitos humanos. E aí a gente vai começando a desmistificar aí a questão do que é, né, direitos humanos hoje em dia. Então, Chá, eu acho que a história que me leva para os direitos humanos, ela vem desde antes da faculdade, né? A minha primeira formação foi em pedagogia, e aí a gente já começa a ter esse olhar, né, didático, de transmitir um conteúdo, um conhecimento, né, para o próximo. E aí essa relação direta, né, com o próximo, na transferência de conceitos. E aí depois eu ingresso logo, ao terminar a faculdade de pedagogia, ingresso na de Direito, que sempre foi um sonho, mas que antes não era possível, em razão de trabalho, né, de remuneração, que não era compatível com o valor de uma mensalidade de direito. Então, eu fiquei nesse estágio durante a pedagogia, até ter uma certa estabilidade para poder me enveredar aí numa faculdade de direito. Fiz a faculdade de direito e curioso, né? Eu estava cursando direito e ainda trabalhando com pedagogia. Até que eu falei, eu preciso mergulhar de cabeça, né? Como muitas das coisas que eu faço, eu preciso abandonar e mergulhar de cabeça no direito. Então, larguei o meu trabalho em uma escola, um trabalho que eu já tinha há um certo tempo, tinha uma certa estabilidade. E aí comecei a buscar estágio. Eu tinha um professor que era um delegado de polícia, e eu falei, professor, eu gostaria muito de estagiar na delegacia. Ele, não, mas não pode, não é assim. E aí fiquei o tempo todo, eu gostaria. Até que ele falou, tá bom, vai lá. E aí eu comecei a estagiar. Voluntária. Saía de casa às 9 horas da manhã, com o café da manhã e o almoço já, porque eu não sabia que horas que eu ia voltar, que horas que eu conseguiria, então eu já comia bastante e ia pra lá. Manu sendo Manu, né?
Desse jeito. E aí ia pra lá e ficava lá até o tempo que fosse necessário, ou até eu conseguir uma caroninha para voltar, para não ter que pagar a passagem. Porque, assim, o valor que eu recebi com a rescisão, né, do meu contrato de trabalho com a escola, eu antecipei nas mensalidades da Faculdade de Direito, que eu não sabia o que ia ser da minha vida depois daquilo, eu mergulhei de cabeça no direito. E aí foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato prático do direito, né? E aí, sobretudo, com essa condição de vulnerabilidade, de pessoas presas, sabe? E aí isso já foi crescendo dentro de mim, esse sentimento de que eu preciso fazer algo, né, que possa contribuir, né, com essas pessoas. E aí formei em direito, comecei a advogar já no criminal, e aí dia após dia, visitando as unidades prisionais, porque por mais que as pessoas digam, né, direitos humanos é uma área exclusivamente voltada para os direitos das pessoas encarceradas, não exclusivamente. Os direitos humanos têm uma gama de atuação, um leque de possibilidades muito amplo, né? Óbvio que, assim, e a gente viu isso muito na prática, enquanto Comissão de Direitos Humanos, a maioria das demandas que chegam são por violações ocorridas dentro do cárcere, né? Dentro das unidades prisionais. Mas não significa dizer que não existam outras pautas, existem sim. Mas ali, enquanto advogada criminalista, que atendia os seus clientes, né? Eu procurava conversar com eles e entender o contexto histórico, né? Que muitas vezes motivou e levou eles a estarem naquele momento, naquela situação que eles se encontram de privação de liberdade. E aí isso nos faz levar uma advocacia para um lado mais artesanal, para um lado que não enxerga aquele cliente como uma cifra, como um honorário, como um número, mas como uma pessoa que seja o pai, ou um filho, ou um marido, ou uma mulher encarcerada, e que a gente tente compreender ali a história, né, que levou aquele caminho. Então, isso me fez percorrer essa estrada de sensibilidade, né, de dialogar e deixar a pessoa falar e ter uma escuta efetiva, ter uma comunicação não violenta com essas pessoas, para que a gente possa, de fato, compreender. E aí, compreendendo, a gente inevitavelmente se sente ali na obrigação, e era meio assim que eu me sentia, na obrigação de contribuir de alguma forma, de contribuir não só com uma palavra, não só com uma atuação jurídica, para a qual a gente é contratado e destinado a fazer, mas também com o bem-estar, né, daquela pessoa, para retomar alguns aspectos que tragam mais dignidade para aquela pessoa. E aí isso foi se ampliando para além do cárcere, não só para as pessoas encarceradas, mas também para as pessoas em situação de rua, para as pessoas que estão hoje vivendo em residências terapêuticas. Então a gente teve a oportunidade de percorrer vários ambientes onde a gente pôde observar algumas violações de direitos humanos ou pôde também contribuir trazendo mais dignidade, né, nesses espaços. E aí isso é um pouco de você se colocar no lugar do outro, de sentir aquela dor do outro e trazer ela para si e ver o que a gente pode, enquanto sociedade, né, contribuir para diminuir aquela dor, para cessar aquela dor. E é muito disso que eu vim trazendo desde a advocacia, né, desde a pedagogia, desde a advocacia, e enquanto eu trabalhei nessas comissões, na época da Advocacia Criminal e Políticas Penitenciárias, da OAB, depois Direitos Humanos da OAB, e agora na Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Mulheres em Carreiras Jurídicas. Então, assim, se colocar nessa posição e sentir, né, a dor para que a gente possa, de alguma forma, trabalhar e contribuir para a melhoria, para que a gente tenha aí uma sociedade cada vez mais harmônica, cada vez mais justa e cada vez mais digna, que as pessoas possam viver com dignidade. A Comissão de Direitos Humanos, né, da OAB, eu tomei conhecimento que é uma comissão que nunca pode deixar de existir, que é uma comissão muito importante, quando eu fiz parte da comissão. Então, às vezes, a gente está de fora e a gente não tem a ideia do que é aquele todo ali. Todo mundo que olha de fora acha assim, direitos humanos é para preso. É para defender preso, é para passar a mão na cabeça do preso.
as pessoas leigas, elas têm essa leitura, elas enxergam dessa forma. Diferentemente de pegar uma pessoa como você, que entende do assunto, que vivenciou, que se dedicou para ajudar as pessoas que estavam, né, em vulnerabilidade social e trabalha com direitos humanos. Aí você pega uma pessoa como você e essa pessoa faz toda essa explanação, como você fez aqui pra gente hoje, e já começa a ter uma outra visão. Eu me recordo de uma oportunidade na Comissão de Direitos Humanos que a gente fez uma reunião com um secretário ou subsecretário, né, de Segurança Pública do Estado, quando da ocasião daqueles ataques à escola, um ataque que teve em Aracruz. Então, assim, uma coisa que é inimaginável que a Comissão de Direitos Humanos iria se preocupar ou fazer, ou atuar, ou correr atrás daquele assunto ali. Porque na mente do geral é preso. Só vai pensar no preso, só vai agir preso. E é uma situação totalmente diferente, uma situação inimaginável, né? Que pudesse acontecer, triste, perdeu-se vidas. Então, assim, eu vi a atuação da comissão lá na frente. A comissão pulou na frente, quis tentar resolver enquanto sociedade, enquanto instituição. Nós, enquanto pessoas, quisemos, né, tentar agilizar, ajudar de alguma forma. Tem algum outro caso que você tenha atuado, que você se recorde, como esse que eu me referi, ou que seja importante, assim, a gente falar aqui? Então, a gente teve algumas atuações que são muito significantes, assim, para mim, sabe? Muito marcantes. Essa, inclusive, que a gente teve a oportunidade de reunir com a Secretaria de Segurança Pública para acompanhar o estudo que estava sendo feito em relação à segurança das crianças dentro das escolas, em relação ao psicológico da criança, né? Diante de todo esse cenário, né? Que infelizmente aconteceu em Aracruz, mas que acabou, vamos dizer assim, repercutindo, né? Respingando, ecoando, né? Em todos os cantos, até porque em outros estados também nós tivemos cenários semelhantes a esse, né, de ataques, e aí a gente tinha uma preocupação de algumas crianças, inclusive, de irem para a escola, dos pais também, de levarem para a escola. Então a gente acompanhou como que a segurança pública, através da sua secretaria, vinha dialogando com essas instituições de ensino, vinha construindo políticas públicas para tentar evitar isso, e, em último caso, se houvesse de fato um cometimento, uma ocorrência nesse sentido, como que eles deveriam lidar e se portar e preparar não só professores, mas também alunos para lidar com essa situação, de modo que a gente tivesse ali o mínimo de vítimas e o mínimo de danos possíveis. Então, assim, acompanhar isso, né, nos remonta também a situação de que, além de seres humanos, né, a gente tem que também pensar no clima, no ambiente, né, que se constrói dentro de uma escola, como que a gente vai ali ter uma sensação de segurança, né, ter uma sensação de que nós, enquanto mães, pais, a gente está deixando nossos filhos ali e que a gente consegue desenvolver o nosso trabalho sabendo que eles estão seguros, né, então, para além das práticas, né, de prevenção, também as práticas de se algo ocorrer, como que devem se portar. Teve esse episódio, tivemos também visitas a hospitais, né? A gente foi no Hospital Central e em algumas residências terapêuticas, né? Onde a pessoa que ela tem uma desinternação do Hospital Central, o Hospital Central é o antigo Adalto Botelho, né? Ela vai para essas residências terapêuticas e ali a gente viu assim uma certa limitação da liberdade e alguns outros aspectos assim na alimentação, que às vezes faltava uma certa quantidade de proteína e tudo mais. Isso toca muito a gente, sabe? Ações como essa, que a comissão ela acompanha, ela fiscaliza, porque ela tinha esse papel, né, de ir ao local, né, onde tivesse uma denúncia ou não, visualizar, emitir um relatório a partir de tudo aquilo que a comissão visualizou ali com fotos e relatos,
descrever qual tipo de violação ela estaria ali presenciando, e aí pedir para que as autoridades públicas competentes, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, enfim, ou outros órgãos, né, Conselho Estadual de Direitos Humanos, nesse caso das escolas, tem o Conselho Estadual de Educação em Direitos Humanos também, vários outros setores que a gente acaba disparando esses relatórios e pedindo, né, que também atuem nesse caso, cada um com sua atribuição, com sua competência, para que a gente possa ali equacionar esses cenários, assim. Então, a gente viu muito episódio de violação, e isso traz, assim, uma sensibilidade para a gente que toca, sabe? Que toca. E aí, muitas das vezes, eu encerrava essas inspeções e essas reuniões em que a gente abordava esses pontos sensíveis e ficava com aquilo ainda na cabeça, pensando e refletindo como que a gente podia ir além de contribuir, né? De criar projetos. E aí, diante disso, não só construía-se um relatório para apontar o dedo a eventuais falhas, mas também buscava iniciativas com projetos que pudessem construir ali atividades dinâmicas, né, para que a gente possa evitar, né, determinados cenários, determinadas violações, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir, assim, na prevenção, vamos dizer assim. O recado que eu recebo, assim, se você é uma pessoa que não sofre violações de direitos humanos, né? Se você é uma pessoa que não está em vulnerabilidade social e você pode ajudar, você não pode, você deve. Uhum. Você deve procurar os órgãos, né? As entidades que atuam com essa prevenção, com essa defesa dos direitos humanos, para se voluntariar, para ajudar de alguma forma. Porque é diferente do que as pessoas pensam que seria. E não é. E quando eu falo assim, eu falei, vamos tentar desmistificar os direitos humanos, que as pessoas pensam que é só para preso. Eu não digo que o preso não merece, eu não digo que as pessoas encarceradas não merecem a nossa atenção. Porque, enquanto advogada, eu sei que eles merecem, que eles precisam muito. Quando eu falo assim, é porque a sociedade, ela prega dessa forma, que acha que a gente só está ali para defender o direito das pessoas encarceradas. E, na verdade, não é. Uhum. Existe toda uma gama um leque muito grande de atuação, de necessidades, de pessoas em estado de vulnerabilidade, de pessoas em residências terapêuticas, por exemplo, que precisam dessa atenção Centro e desse Pop, apoio. né? Então, e se você não está nessa condição, você não pode, você deve ajudar, a se voluntariar e tentar fazer de alguma forma. Porque a gente vê as pessoas fazendo, na maioria das vezes, o bem no Natal. Uhum. É uma pessoa que faz uma coisa, uma comida e serve para as pessoas. Uhum. E aí, só que o Natal é um mês, é um dia. Uhum. E durante todo o ano, essas pessoas que estão em situação de rua, durante todo o ano, porque as pessoas, por exemplo, que estão numa residência terapêutica, muitas vezes não tem ninguém por elas. E quando tem, essas pessoas são totalmente leigas do que são os seus direitos. Uhum. Eles não sabem lutar Uhum. pelos seus direitos. Então, o recado que eu recebo é esse, assim. Gente, vamos trabalhar para ajudar quem for de direitos humanos, a instituição que tiver atuação. Como hoje você está Participando de coletivos ou mesmo fazendo denúncia. Às vezes a pessoa, eu não sei como trabalhar, como me voluntariar, mas você pode levar uma demanda para essas instituições, porque às vezes é tudo o que eles precisam, alguém para reverberar, para ser a voz dessa pessoa vulnerável que não consegue. Então, às vezes, a pessoa identifica uma violação de direitos humanos, identifica que algo vai de encontro à dignidade da pessoa, de quem está próximo a ele, um vizinho, ou ali no bairro, uma pessoa que
toda vez que você vai para o trabalho, você visualiza ela naquela situação de abandono mesmo. Eu não sei o que fazer. Mas se você puder transmitir para as autoridades competentes os anseios daquela pessoa, ser a voz daquela pessoa, seja seu vizinho, seu familiar, seu parente, seu amigo, eu acho que isso de alguma forma já deflagra uma iniciativa. O que não dá é realmente para virar as costas, para fechar os olhos, ver aquela situação ali, sentir aquela dor e deixar para depois. Não fazer ao menos uma denúncia. E aí a gente tem uma Constituição que preza muito pelos direitos humanos, né? A gente tem artigos na Constituição que fala faz referência à preservação e à proteção da dignidade da pessoa humana. A gente hoje vive num país que tem pactos internacionais com cortes que falam sobre direitos humanos e não se resume a só isso que a gente está falando aqui hoje. É muito maior do que a gente possa imaginar. E só mais que, profundo também, né? E eu acho que começa na gente. Começa em mim, começa em você. A gente ter essa vontade de fazer acontecer na área de direitos humanos. Sim. Eu acho que nasce da gente. E até como um contraponto dessa questão que muito se fala, que direitos humanos é só para pessoa presa, existe também uma preocupação dos direitos humanos dos policiais, que hoje em dia a gente tem acompanhado algumas matérias no sentido de que a saúde mental, né, deles precisa ser melhor trabalhada, porque é uma profissão dura, difícil, né, de lidar. Então, é também uma preocupação dos direitos humanos. A gente precisa, de fato, trazer esses aspectos para dentro dos nossos centros de discussão, de diálogo, de debate. E por isso, mais uma vez, eu te agradeço, Charlene, por ter trazido esse assunto para o seu podcast, por estar abordando isso e instigando para que as pessoas consigam ir para além, né, dessas informações aqui e que também busquem, a partir dessa nossa conversa aqui, a partir desse nosso diálogo, busquem os canais, se interem sobre como que eles funcionam, como que a gente pode contribuir, como que as nossas denúncias podem ser encaminhadas e como que eles podem acompanhar as políticas a partir dessas nossas denúncias, as iniciativas, seja do Poder Executivo, Legislativo. O que a gente tem que fazer é arregaçar as mangas mesmo e nos tornarmos mais proativos dentro dessa pauta, buscando não só se preocupar com as pessoas em quem a gente vai eleger para ocupar esses espaços, mas também, no pós-eleição, acompanhar o que esses nossos candidatos, o que esses eleitos estão de fato buscando e fazendo para melhorar a qualidade de vida e trazer dignidade para o cidadão. Né? A gente acompanhou também a vinda dos venezuelanos aqui para o estado do Espírito Santo e parece que eles também já estão retomando. Então, tivemos uma equipe dentro da comissão, a gente faz uma ramificação, né? Porque como o leque de assuntos é muito grande dentro dessa comissão, a gente vai sempre distribuindo, né? Uma equipe para a pauta da saúde, uma equipe para a pauta de segurança pública dentro dos direitos humanos e também essa questão dos imigrantes. Então, acompanhou a chegada deles, os diálogos travados entre os representantes e também a secretaria e o governo do estado, acompanhou o local onde eles ficaram, né, justamente para que se garanta, né, a dignidade, né, durante essa permanência, durante o período em que eles ficaram aqui. Então, assim, são muitos assuntos, são muitos temas, e é difícil você encontrar uma pessoa que não vai se familiarizar com alguma das abordagens de competência dos direitos humanos. Então, assim, tem para todos as formas de pensar, né? Tem voltado para a população carcerária? Tem, mas tem para a saúde, tem para os outros aspectos. Tem e é necessária. Sim. Porque você tocou num ponto assim muito importante, a questão dos policiais. Quando a gente fala policiais, hoje os agentes penitenciários eles são considerados policiais penais.
eles também estão ali numa bomba relógio. Uhum. Porque, e aí, voltando à questão dos policiais, não só os policiais penais, mas a polícia militar e a polícia civil, eles são muito mal remunerados Uhum. para ter o tamanho da responsabilidade que eles têm para colocar, às vezes, um policial militar, para colocar a vida dele em risco, Uhum. porque se perde um policial, ele tem uma família. Sim. E aí essa família vai sofrer. Como que a Sim. gente vê, às vezes, passando muito na televisão, né? Então, esses profissionais, eu costumo falar que os professores e os policiais, eles são muito mal remunerados, porque Uhum. eles exercem profissões que são de suma importância para a sociedade, Uhum. e eles não recebem o retorno financeiro que seria que seria Uma qualidade de a vida, né? qualidade de vida para eles. E Sim. essas pessoas, assim, você já estagiou numa delegacia. Eu não tive a oportunidade de estagiar em delegacia, mas eu vivo, né, Uhum. fazendo atendimentos, eu tenho esse costume, e a gente vê como que ali é uma bomba relógio. Presídio, a qualquer momento vai estourar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Eu acho até que na questão da preparação, Uhum. esses dias eu conversei com um amigo meu, que também é advogado, sobre isso. Uhum. Eu acho que o Estado, ele tem que preparar mais esses profissionais psicologicamente. Uhum. Ultrapassou a questão financeira, que eles precisam ser mais bem remunerados, aí a Uhum. gente já vai para a parte psicológica. Eles têm que ter um apoio psicológico, um treinamento, talvez até pedagógico, para Uhum. conseguir lidar com todas as circunstâncias, né? Todas as adversidades, tudo que eles vão enfrentar no seu dia a dia ali, enquanto eles estiverem trabalhando até se aposentar. É. E até lembrando essa questão da polícia, na época da comissão, nós tivemos algumas reuniões, né, sobretudo com a Secretaria de Segurança Pública, para trazer para o Estado do Espírito Santo a ideia que já vem sendo implantada já há um bom tempo em São Paulo, que seriam as bodycams para os Uhum. uniformes dos policiais militares. E que isso a gente enxerga como um fator benéfico para toda a sociedade e também para o próprio policial. Porque quantas vezes, né, Chá, enquanto advogadas, nós fomos atender nosso cliente falou, doutora, mas ele me torturou. Doutora, mas ele me bateu. E aí o policial fala, não houve tortura, não houve excesso. E aí fica a palavra de um contra o outro, que se tivesse uma câmera, né, tudo isso ficaria mais Sim. equacionado. Então, assim, são aspectos que a gente quer trazer para o Estado do Espírito Santo. Parece que eles começaram a incorporar com a Polícia Penal essa câmera, e aí o ideal é realmente que todas as polícias tenham esse equipamento e que a gente possa ali extrair informações que possam justamente trazer ali o compromisso, né, do policial sério, correto, né, que agiu dentro dos ditames legais, que não houve nenhum excesso, né? E desmistificar essa ideia de que às vezes a câmera vai fazer com que o policial tenha que esperar ele ser atingido para ele poder. Não é com essa finalidade. A finalidade é trazer cada vez mais lisura, né, para o procedimento, né? E isso a gente entende que realmente cria também uma percepção diferente no próprio policial ao agir, né? E às vezes excessos que poderiam ser evitados ali, certamente a gente percebe que isso evita, né? Eu acredito que cria até, pode inibir. Se o policial está numa caçada, numa situação de perseguição, ou tentando prender uma pessoa. Sim. Às vezes, se eles sabem que tem uma câmera, eles talvez vão deixar de tentar atingir o policial. Da mesma forma, o policial ele vai se conter, né, em ter qualquer atitude, porque ele sabe que tem uma prova ali. Exatamente. Eu acho que essas câmeras
trariam verdade e segurança. Para todos, Pra todos. todo mundo. Não só para a sociedade, mas para a polícia também. É. Né? Diante desses relatos reiterados, né? De que há ali excesso, de que há tortura, entendeu? Se não há, tá aqui a Câmara para provar e não tem o que temer. Então, esse foi um dos pontos que a comissão levantou. Outro ponto, que houvesse uma ouvidoria independente, como existe em São Paulo hoje. Aqui no Estado do Espírito Santo, a nossa ouvidoria do Poder Executivo, ela é vinculada ao governo do Estado. Mas se houvesse uma ouvidoria independente, talvez, né, a gente acredita, né, que as demandas fossem tratadas de uma forma diferente, né? Assim, com mais imparcialidade. Então, assim, tiveram muitos pontos sensíveis, muitos pontos que tocam em políticas mais macro, né? E também resolução de situações de vulnerabilidade emergente, assim, situações que precisava agir e projetos, assim, para evitar e melhorar, que a gente sempre trabalhou, né, dentro desses projetos, é que houvesse um resultado efetivo, né? Igual você falou bem assim, vamos fazer uma iniciativa no Natal. Isso, muitas das vezes, passou pela comissão, vamos fazer no mês da mulher uma palestra de autoestima e valorização, mas só no mês da mulher e nos outros meses, né? E essa questão da saúde mental, ela é muito cíclica, né? Da autoestima, ela é muito cíclica. Então, você faz uma palestra hoje, melhora a autoestima daquelas mulheres, e aí, com o passar do tempo, né? Como que a gente vai tratar? E vai esperar chegar o ano que vem para, novamente, no mês de março, tentar? Então, situações como essa, de acompanhar, né, os índices de violência doméstica nas varas de família, nas varas de violência doméstica, perdão, e também nas delegacias da mulher, né, para que a gente possa, de alguma forma, tentar ali algum projeto para contribuir, né, se colocar, seja enquanto OAB, seja enquanto instituição, na busca, né, por participar ativamente pela melhoria da qualidade de vida e restabelecimento da dignidade dessas pessoas, principalmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, econômica. A questão da violência doméstica, ela tem se transformado muito, crescido, e um nível muito grande, uma demanda, não é demanda, o quantitativo muito grande de violências que se transformam em feminicídios. E isso não é uma estatística boa para o nosso estado, nem para o nosso país, assim, chega a ser triste. Você acha que, por exemplo, você esteve na Comissão de Direitos Humanos na OAB, e hoje você está com a ABMCJ. Existe uma especialidade, assim, hoje na ABMCJ a gente vai tentar tratar um pouco mais das questões relacionadas às mulheres em carreira jurídica, né, que precisam da questão dos direitos humanos. Ou a gente, enquanto mulheres, a gente vai operacionalizar o direito humano nos mesmos lugares, nas mesmas questões de anteriormente operadas. Então, na BMCJ, a gente tem outras comissões, né? Geralmente essa pauta, até porque, assim, muitos assuntos acabam sendo conexos, não só na BMCJ, na OAB também, a gente acaba se esbarrando lá entre as temáticas das comissões. Aí tem a Comissão da Mulher, a Comissão de Direitos Humanos. Então, sempre que tem uma temática que ela é conexa, né, a gente tenta fazer juntos, né, entre as comissões. Então, essa pauta da violência doméstica acaba indo mais a cargo das comissões da mulher, né, seja na OAB ou na própria BMCJ, mas a gente tenta contribuir. Inclusive, existem algumas ideias, a gente está rascunhando alguns projetos dentro da BMCJ para estar dialogando, né, com o Tribunal de Justiça em relação a essas questões das varas de violência doméstica, do quantitativo, para a gente se oferecer em contribuição a uma solução, né, ou para ajudar, né, no trabalho que é necessário. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente sempre tem que estar buscando
seja o espaço em que a gente estiver. Enquanto eu estava Comissão de Direitos Humanos da OAB, a gente tentava ali ajudar dentro daquele público e daquela área de atuação da OAB. Agora, enquanto a BMCJ, a gente atua não só entre as mulheres da carreira jurídica, que eu costumo falar interno, né? A gente não fala só para dentro, mas a gente fala para fora também, né? Para a sociedade, né? E aí, nessas oportunidades, a gente tem dialogado sobre esses assuntos, né? Para ecoar, né? Porque é importante a informação chegar a todos os espaços, né? Quando a gente fala de violência doméstica, é importante que a gente tenha uma voz, né, com um diálogo efetivo, né, dentro das escolas, porque às vezes é um adolescente que vivencia uma situação de violência doméstica, que vê a mãe passando por aquela realidade, que não sabe nem identificar aquilo como uma violência, ou não sabe a quem a mãe deve buscar ajuda, e aí você leva essa informação para os alunos, você leva essa informação para dentro das escolas, nas reuniões de pais e professores, e isso faz com que a sociedade, a mulher, sobretudo, ela se empodere dessa informação, desse conhecimento, e saiba, né, identificar que aquilo que ela vive é uma violência, e saiba buscar e onde buscar ajuda. Então, a gente trabalha nessa atividade para o público externo também. Então, sempre que tem oportunidade, a gente faz alguma fala, né, em vários ambientes, né, para a gente não ficar adstrito, como diz minhas amigas falam, de falar para convertido, né, é mais fácil, mas vamos falar para quem realmente precisa desse conteúdo, né? Já tivemos projetos aí dentro da Comissão da Mulher da OAB, em que houve um grupo de mulheres que foi até empresas, indústrias, né? Que têm os seus funcionários majoritariamente do público masculino, né? Para falar, né, sobre esses conceitos, né, para trazer informações. E isso a gente consegue ampliar, né, essa informação, esse conhecimento, porque às vezes dentro do nosso dia a dia, você advogada, delegado, policial penal, juiz, promotor, esses conceitos estão muito enraigados, né? Então a gente se apropria desse conceito com muita facilidade, mas às vezes a gente precisa ir ramificando para esses outros espaços também, onde às vezes o conteúdo não chega, e aí levar para que a gente possa empoderar cada vez mais mulheres a saber identificar e saber como lidar se estiver vivenciando uma situação como essa. Então, assim, foram muitas atividades, muitas iniciativas que a gente trabalhou nesse sentido de tentar contribuir, ajudar. Ano passado também a gente trabalhou com a pauta do etarismo, né? Tivemos muito importante. Uma reunião em um centro que recepciona, né, a população dessa faixa etária, e aí houve uma palestra, houve conhecimento sendo propagado ali, e o mais importante, o mais interessante disso tudo é que, como foi dentro de um espaço assim, de um bairro, uma classe média, né, muitos e muitas idosas ali vítimas de violência praticada às vezes pelo próprio filho, pelo próprio neto, que não identificavam aquilo como uma violência patrimonial, por exemplo, uma violência psicológica, né? Então, assim, levar conhecimento, trabalhar projetos, é algo que a gente pode fazer, né? Participar desses espaços, visitando, dialogando, conversando, ou promovendo uma escuta, né? Isso tudo contribui, fazendo um diálogo, uma comunicação, isso tudo ajuda muito, né? Assim como a gente também... Nossa, se eu ficar aqui eu vou listar um dia inteiro, porque são muitos projetos, De atividades, né? bacanas, sabe? Muito legal. E que a gente percebe, enquanto a gente está desenvolvendo as atividades dos projetos, a sensação, assim, de, nossa... a pessoa alcançou, assim, a pessoa
conseguiu captar aquele conteúdo, aquilo serviu para aquela pessoa, a gente vai, de alguma forma, contribuir, por menor que seja, sabe? Se for um grãozinho de areia dentro de uma... Já tá valendo, já é o suficiente, sabe? O importante é a gente dar um passo e fazer alguma coisa e sair dessa inércia, seja a atividade de denúncia ou de participação ou de acompanhamento ou de escuta, mas é fazer, é se propor, se doar, é se colocar no lugar do outro, é sentir aquela dor, é trazer aquela dor para si e pensar como que eu posso contribuir, porque a gente sempre pode ajudar. Como que eu posso criar esse legado que a gente falou lá no início, né? Deixar para as próximas gerações. E a gente não precisa ir nem muito longe, deixar para os nossos filhos. Sim. Porque a gente está vivendo num mundo hoje que ele está sendo diariamente transformado. E não é que ele não tem esse negócio de geração Y, Z, H, sei lá. Eu nem sei que geração que eu sou. Eu sei que eu quero tentar fazer com que meu filho seja de uma geração melhor do que a minha, de uma geração que respeite o próximo acima de tudo, de uma geração que tenha bondade no coração, de uma geração que ajude. Assim, é isso que eu quero para o meu filho. Então, se a gente começa a pensar pequeno, interiormente, né, dentro no nosso núcleo familiar ali, e aí a gente consegue prospectar isso para fora, para as pessoas que não têm laço consanguíneo com a gente, que não tem laço de amizade, mas que é um ser humano que precisa do seu conhecimento, da sua doação, da sua força, da sua de você conseguir passar para ele que ele tem direitos, que ele não precisa ficar ali naquela situação, que ele pode conseguir mudar aquela qualidade ali de vida, melhorar, né, ter qualidade de vida. Isso reflete muito interiormente e exteriormente falando. A gente já está caminhando para o final. Manu, eu quero primeiro assim te agradecer de verdade por você ter vindo. Eu acho que 1 hora é muito pouco para a gente conversar, para a gente falar assim, porque eu sei que você tem muito para entregar, para falar. Eu sei que você vem de uma vida de experiências, assim, e eu sei que você poderia ficar tranquilamente aqui 3 horas falando, assim, muita coisa boa mesmo. É um tema que eu gosto, né? Que enche os olhos e aí a gente não vê o tempo passar. Isso. E eu quero te dizer, assim, que eu sinto muito, muito, muito de não tê-la como líder mais, assim. Que eu comecei lá atrás, na Abracrim, a gente lutando, né? Quando eu vim para a Abracrim, você já estava na Abracrim, já estava se doando, assim. A história da Manu, gente, assim, é uma história de doação, de vida para o próximo, para a classe, para os amigos. Então, assim, quando eu conheci a Manu, já era na Abracrim. E, assim, tudo que eu fiz, que eu consegui galgar, que eu consegui alcançar enquanto associação, né? Enquanto a Abracrim, eu devo a você. Obrigada. E aí, depois da Abracrim, a gente teve outras oportunidades na OAB. E em todas elas, você sempre foi a minha líder, sempre foi a presidente da comissão. E, assim, eu me sinto muito, muito, muito confortável de ser liderada por você. Eu me sinto muito confortável de seguir seus passos. Eu me sinto muito confortável de aprender com você. Então, assim, muito obrigada mesmo. Tem outras particularidades que eu não posso nem falar, mas assim, que você sabe que eu sou muito grata por tudo que você já fez para mim na minha vida. E pra gente terminar, primeiro, gente, antes de terminar, eu quero dizer que Manu me deu um livro hoje que eu tava louca para comprar, assim, acho que tem muito tempo que eu tava querendo comprar esse livro. E aí, te agradecer também publicamente, tá, por esse presente. Obrigada, Chá. A gente está caminhando, a verdade, assim, quando você fala, eu
me sinto bem de ter sido liderada. Na verdade, eu acho que não é uma liderança, é caminhar junto. A gente está caminhando junto, né? É lado a lado, é uma ajudando a outra. Enquanto estava nas comissões, eu sempre dizia isso: não me vejam como uma presidente, me vejam como uma pessoa que está aqui Acessível. arregaçando as mangas junto com vocês e fazendo. E aí, de repente, a condição de presidente é muito mais para tentar operacionalizar junto com a instituição aquilo que é necessário para a gente desenvolver essas atividades, né, e esses projetos, do que condição de hierarquia, vamos dizer assim. A gente está caminhando junto e nessa caminhada a gente está aprendendo todo dia, uma com a outra, e é uma troca. Verdade. É assim, quando eu falo de liderança é porque você, querendo ou não, Manu, você é. Então, Obrigada, assim, já. mesmo que você não... Hoje, eu me sinto confortável de tirar uma dúvida com você, porque eu sei que você abrange um conhecimento, que aquilo que você falar, segue por esse caminho, faz isso, faz aquilo, vai dar certo. Então, assim, é uma liderança natural, de que nasceu, né? Então, hoje eu sinto muito por não estar sendo fisicamente liderada por você, porque mentalmente eu sei que toda vez que eu precisar eu vou te pedir ajuda e eu sei que você vai me ajudar. E para a gente encerrar, eu vou te fazer 3 perguntas. A primeira delas é alguma coisa que você passou na sua vida, seja pessoal, profissional, relacionamento com amigos, o que for. Alguma coisa que foi ruim, alguma situação alguma dificuldade, como que você superou assim, uma história de vida. Uhum. Então, às vezes eu tenho esse hábito de me colocar muito no lugar do outro. O que tem importância é a dor do outro. A dor do outro, ela sempre vai me atingir mais, muitas das vezes, do que a minha, né? E aí, as questões que me tocam muito, né, que me levam, assim, a sair da minha zona de conforto, é realmente ver a condição do outro em precariedade, sabe? Isso é capaz de me tirar o sono, me tira a vontade de comer. Então, assim, em algumas situações em que eu participei de inspeções, em que a gente vê feridas em carne viva, em que a gente vê pessoas com fome, pessoas, assim, sendo maltratadas, Nas unidades prisionais. muito lesionadas, isso realmente toca em mim de uma forma sobrenatural, assim. E aí isso me tira dessa zona de conforto e me impulsiona a tentar alguma coisa. Eu preciso tomar uma iniciativa, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Então, assim, esse sentir a dor do outro é muito forte em mim. E que às vezes eu falo, gente, eu não... diante disso tudo que eu tô vendo aqui, eu não posso me dar o luxo ou ter coragem de achar a minha condição. Não, eu foco muito no outro. E essa tem sido a minha trajetória, assim. Essa é a minha caminhada. Olhar para o outro e viver a dor do outro e buscar onde eu posso ajudar o outro. E todo dia a gente acorda e dorme buscando em como ser melhor para o outro. Talvez até me relegando um pouquinho, e confesso isso, assim. A Ana Cecília nasceu prematura, né? Eu estava entrando no 7º mês de gestação e a minha ginecologista sempre dizia, a obstetra sempre me dizia, você precisa se conectar com a sua filha, você precisa começar a ir deixando o trabalho, as atividades um pouco para ir submergindo na maternidade. E ela,
A Ana Cecília deu sinais de que ia nascer. A médica me pediu para ir para o hospital e eu lá falei, será que vai dar tempo de eu ir para uma reunião? Não que é eu possível. tenho 9 horas da manhã. Ela, não, no caso eu tô te internando, você não vai para reunião. E aí eu tive essa dificuldade de desconectar a Manuela. A Manuela é sempre a menos importante diante de tudo. Eu costumo dizer que eu não tenho vaidade, que eu não tenho essas coisas de comprar roupa, de maquiagem, de nada. O que eu tenho é tentar, de alguma forma, traçar um caminho em que eu possa, todos os dias, me saciar em ter feito algo para alguma pessoa. Entendeu? E quanto a mim, assim, eu acho que Deus vai me alimentando, vai me sustentando para que eu possa continuar. Então, assim, a dor do outro me dói muito, muito. Então, ver essas cenas, né, esses machucados, essas situações, assim, isso realmente... lá atrás me tirou da zona de conforto, que é uma zona de conforto que eu nunca mais voltei, assim. Nunca mais consegui ficar sem ajudar, de alguma forma, o meu próximo. Não sei se eu... Não, Se essa foi a perfeito. dor e esse é o aprendizado que eu tirei a Aham. partir dessa dor, assim. Mas a dor do outro, que é a minha dor também, não tem como separar, assim, eu sinto. Não, perfeita. O que você quer deixar de mensagem, uma palavra, um recado para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, eu gostaria de deixar, assim, uma palavra, que é a empatia. Que a gente possa ser empático com o nosso próximo. Todos, seja quem for. Sabe? Que a gente possa sempre se colocar no lugar do outro. Porque a palavra, a fala, ela muitas das vezes fere mais do que qualquer tipo de agressão física, né? Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter uma comunicação não violenta, tem que ter sensibilidade de enxergar, né, que aquela pessoa com quem a gente está dialogando, ela tem uma história, ela tem uma vivência, e às vezes um dia falhou, errou, né, cometeu um erro, está presa, mas ela tem uma história de vida, né? E o que essa história de vida às vezes contribuiu para que se chegasse ali, né? Essas questões são fruto exclusivamente das escolhas dela, ou esse cenário, essa realidade que ela se encontra é fruto de uma série de circunstâncias que o meio a pôs nessa condição. Então, assim, é compreender. Eu acho que a palavra, a mensagem que eu gostaria que as pessoas tivessem é que elas fossem mais empáticas. Não só na escuta, no tratamento, mas também empáticas no que fazer. No agir, né? Se eu posso ajudar, por que não? Se eu posso ajudar alguém da minha família, por que eu também não posso ajudar alguém fora? Por que eu não posso pensar fora da caixa? Por que eu não posso sair da minha zona de conforto? Por que eu não posso buscar uma instituição e me voluntariar? Por que eu não posso formular uma denúncia dizendo que aquilo está errado? Por que eu não posso ser a voz de quem não pode, de quem não tem voz ou de quem não pode falar? Exatamente. Manu, lembrei de 2 coisas aqui antes da gente encerrar. 2 não, 3. Quando eu estava olhando para o livro, eu lembrei que uma vez a gente estava viajando, acho que a gente estava indo para Curitiba, e aí você me deu um livro. Não sei se você se recorda, do Drauzio Varela. Oh, meu Deus, eu trava-línguas aqui. Prisioneiras. E você é essa pessoa, assim, que gosta de ajudar. Tudo que Manu tá falando aqui, gente, não é da boca para fora, não. Eu sou testemunha, então... É uma pessoa que gosta de ajudar, que gosta de se doar, que quando é amiga mesmo, e se tiver que cortar na carne ali, sofrer a dor do outro, ela vai sofrer. Porque eu me lembro, assim, da questão do meu filho, que eu tinha dificuldades, problemas para engravidar, e eu me recordo que lá atrás eu tinha dificuldades financeiras também, não sei se você se recorda, uma vez a Manu perguntou, mas quanto que é esse negócio? Que eu acho que ela queria pegar e ir lá e passar o cartão para poder eu fazer o tratamento e conseguir engravidar. Então, assim, são coisas, atitudes que talvez aconteceu lá 10 anos atrás.
Talvez você não lembra, mas saiba que você deixou essas marcas positivas, né? Eu creio que como você deixou em mim, você deixou também em outras pessoas. E uma história muito legal que a gente tem, que é um júri de 5 réus, um confesso e todos eles absolvidos. Porque Manu chegou lá, botou pra quebrar. A gente acha que estava em 5 advogados, né? E assim, e Manu sustentando. Foi muito legal, assim, é uma experiência que eu também não me esqueço, que eu gostaria de repetir, inclusive, porque foi maravilhosa. E é porque a gente não sabe o resultado, né? Porque aquele dia o resultado foi maravilhoso, assim. Absolvição de 5, toma. E eu sei que os outros réus, a gente estava com um réu ou 2, os outros estavam com outros advogados, mas eu devo... Eu coloco aquela absolvição na sua conta. Porque foi o que você falou, foi o que você fez que ajudou os jurados a terem aquela noção ali para conseguir entender e não condenar. E aí, eu ia te fazer essa pergunta, né? Porque o nosso podcast é o Sou Dessas, é um podcast que a gente quer trazer essa questão feminina, a gente quer dar visibilidade e voz para as mulheres, principalmente as mulheres, né, que estão na seara do direito. Então, eu já, antes de você responder, eu já vou falar que você é dessas, que faz e que acontece e que se doa. Então, esse é o podcast Sou Dessas, Manu. Você é a nossa terceira convidada, muito especial. E eu queria saber de você, você é dessas que faz o quê? Que você é dessas que... Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma ativista dos direitos humanos, uma apaixonada pelo ser humano, pela pessoa, e que não mede esforços para trazer uma condição melhor, mínima, o máximo, o que for possível. Se eu puder, de alguma forma, agregar, pode contar comigo que eu vou. Vou arregaçar a manga, e é isso. Assim, se eu puder ajudar, e se eu puder ver a dignidade daquela pessoa sendo restabelecida, restaurada, eu vou lutar com unhas e dentes, com toda a minha força para isso. Pode chamar que ela vem, hein? Então, beijão, Manu. Obrigada. Você vai sair daqui já com a data de voltar, tá? Vamos voltar. Beijão. Beijo. Isso aí, esse é o Sou Dessas Podcast. E você? Você é dessas que o quê? Ah, muito bem. Na próxima semana nós temos um encontro marcado com você às 19 horas. Então não perca. Muito obrigado pela sua audiência e olha, não se esqueça. Complete a tarefa todos os dias com o Triple C. Curta, comenta e compartilha. Até a próxima semana no Sou Dessas Podcast.